Então, se você vai falar da bruxa hoje, automaticamente a pessoa já fica com medo. Ela já imagina uma velha, ela já imagina alguém que está ali confraternizando com espíritos malignos, ou você tem uma visão distorcida, que daquela figura ela não existe. Mas a grande questão é que bruxas elas sempre existiram, desde a antiguidade. Se a gente for ver, talvez, aí nas mitologias mais antigas citadas, e aqui eu vou falar da mitologia grega, porque é a qual eu estudo. Então a gente tem inúmeras mitologias, a mitologia nórdica, a mitologia celta, e eu vou falar da grega. Talvez as bruxas mais antigas que a gente tem registros, que é mais ou menos de 3.000 anos, dentro da cultura grega, é a figura de Circe, a figura de Medeia, que são bruxas que possuem inúmeras habilidades, mas dentro dessas habilidades a gente vê a presença do uso de ervas, esse uso dessas ervas para encantamentos, esse uso dessas ervas para moldar a realidade. Você vê também a questão de ver o futuro, isso é muito presente, e de contato com esse mundo espiritual, de contato com esse mundo dos espíritos, né? E se a gente for pensar também assim na figura da bruxa, provavelmente você vai lembrar de alguém de quando você era criança, de alguma figura que você conhecia, que alguém falava. Então, assim, quando a gente vai falar de bruxaria, a gente pode entender ela de muitas formas. Tem até um livro que eu gosto bastante, que se chama A História da Bruxaria, o nome dele. E tem o autor é Jeffrey B. Russell, se eu não me engano, e o outro é Brooks Alexander. São os dois autores desse livro. E aí a gente pode enxergar a bruxaria de 3 formas. Primeiro, como a bruxaria sobre um olhar antropológico que é associado a curandeirismo, ao xamanismo, associado à feitiçaria. A gente pode enxergar a bruxaria, de acordo com o autor, né? De acordo com os relatos da Inquisição, daí se vocês quiserem a gente pode também falar sobre isso, sobre essa figura, quando que a bruxa ela foi associada ao diabo, quando isso começou, né? Em que momento isso aconteceu? Foi durante a Inquisição. Vai lembrar que de início a Inquisição não tinha o foco de perseguir as bruxas, isso aconteceu lá um tempo depois que ela estava instaurada, cerca de 100 anos. Que foi começado a se perseguir. E a gente pode enxergar a bruxaria também como uma religião neopagã, principalmente aí a partir dos anos 50. E aí a gente tem a figura de Gerald Gardner, que é conhecido o pai da Wicca, o pai da bruxaria moderna. E eu, como eu falei, também gosto de ver dessas bruxas antigas. A gente pode então enxergar a bruxaria dessas 4 formas. Cada uma vai ter a sua diferença. Não sei se é interessante a gente falar de toda a história, porque se a gente fosse falar de toda a história da bruxaria, a gente vai ter que começar lá desse olhar da mitologia, de como essas bruxas eram interpretadas. Mas eu gosto de pensar na figura dela. Geralmente, você vai ver que tem uma associação com ervas, tem essa associação, esse uso das ervas, seja para algum encantamento, algum tipo de poção, algum tipo de unguento. Existe, muitas vezes, a conexão com a lua, a questão de você poder ver o futuro. Então, e essa questão também de você poder entrar em contato com os espíritos, com o mundo espiritual. Então, esses são temas, elementos, que você vai perceber que estão bem próximos dessa figura da bruxa, enfim, do bruxo. Com a modernidade, obviamente, a bruxaria ela começou tendo com modernidade não, né? A partir daí da contemporaneidade, né? Da idade contemporânea, a gente percebe que a bruxaria ela foi tendo um novo sentido. E hoje para alguns, por exemplo, a bruxaria natural, quando eu falo que a bruxaria natural é uma filosofia, a gente tem que entender filosofia de hábitos e atitudes que vão nortear a nossa vida, né? Então, a bruxaria natural é uma filosofia de amor, de respeito, de conexão com a natureza, conexão essa que vem sendo esquecida há muito tempo, se a gente for ver, a gente tem se distanciado cada vez mais da natureza, a gente tem degradado, a gente tem, querendo ou não, hoje... Enfim, qualquer documentário que você vê, a gente tem, se eu não me engano, salvo engano, a gente só tem 35% de florestas ainda vivas no planeta. Então, a gente percebeu que, naturalmente, com o passar do tempo, a humanidade ela se distanciou. Enfim, desse sagrado, dessa sacralidade da terra, desses rituais voltados aos elementos, desses rituais voltados à terra. Então, a bruxaria natural, como uma filosofia de vida, ela busca com que você restabeleça essa ligação. Ela nunca foi perdida, né? É aquela coisa, você simplesmente colocou no modo ocupado, o ser humano colocou no modo ocupado aí por um bom tempo, e a bruxaria natural visa resgatar essa sacralidade em relação à terra, em relação aos ciclos da natureza, em relação aos 4 elementos. Então, quando eu falo magia natural, né, que é o que a gente estava falando, tem um autor, tanto que é o autor desse livro aqui, não sei se vocês quiserem mostrar, ele foi um dos primeiros autores nos Estados Unidos a cunhar o termo magia natural. O nome dele é Scott Cunningham, ele é wicano.
E ele fala que a verdadeira magia, ela está aí na natureza. Ela é o sussurro do vento, ela é a água que pode te equilibrar, são o poder das ervas que você pode utilizar em seu benefício. Então, tanto que eu falo que esse livro é um livro assim, se você for ver, ele hoje custa, já foi muito caro, já foi mais de R$ 160, hoje ele está por R$ 30. E o que é legal dele, né, porque eu acredito que muita gente aqui, elas entram no caminho da bruxaria porque elas querem aprender feitiços. Primeiro, né, vamos dar uns conceitos para que todo mundo possa entender o que é magia. Magia é a arte de você manipular as energias em prol de um objetivo que você define enquanto praticante de bruxaria, não necessariamente enquanto praticante de bruxaria, enquanto praticante de magia. Então, você vai utilizar ali da força daqueles elementos. Quando a gente fala de magia natural, a gente está falando dos 4 elementos, daquilo que a gente consegue encontrar na natureza, ou até de coisas que você tem na sua casa mesmo. E você vai empregar esses elementos em prol do seu objetivo. Essa parte prática de como a gente vai operar essa magia na bruxaria, a gente chama de feitiço, tá? Existem várias definições do que é feitiço. A gente pode falar feitiço pode significar algo feito à mão, pode significar algo artificial, e também tem uma palavra que, se eu não me engano, se chama, que vem de facturos, que significa uma ação, algo que você faz para você ter uma mudança no futuro. Então, o feitiço nada mais é do que essa manipulação dessas energias de forma consciente, que muitas vezes você se conecta com energias e forças maiores, mais elevadas, que a gente compreende a nossa humanidade, então por isso que a gente se volta, às vezes, a divindades, a força dos elementos, enfim, a força, algumas pessoas até de santos, de guias, de mentores, independente, para causar uma mudança. Então, outro ponto, né, quando a gente fala de magia, feitiçaria, a feitiçaria, ela tá presente ao redor de todo mundo. Quem nunca ouviu uma avó ou uma tia falar, ó, tá muito carregada essa energia, você tem que tomar um banho de arruda. Ah, eu vou queimar a casca de alho e cebola para afastar os maus espíritos. Independente da cultura, você vai ter algum tipo de prática que vai estar associado com a manipulação de certos elementos para trazer um resultado. Então, a prática de feitiçaria, ela é inerente. Ela pode também ser considerada um fenômeno cultural. Na bruxaria natural, é mais comum a gente utilizar dessas energias dos 4 elementos para isso. Por exemplo, aqui é uma coisa que eu gosto de falar. Se você quer afastar a negatividade da sua casa, poxa, você está sentindo que você está carregado. Sabe aquele dia que você fala, meu Deus, quebrou tudo, eu estou sentindo uma energia pesada, a gente tá falando no início do programa. Cara, eu sinto uma energia pesada às vezes. O que você pode fazer? Por exemplo, se você tem uma vela preta e sal, você já consegue fazer muita coisa. Como assim, Edu? Você pega essa vela preta, obviamente você vai consagrar. O que significa consagrar? A gente tem que... É necessário, quando a gente vai utilizar os elementos, seja num ritual ou no feitiço, é necessário que a gente dê um objetivo para aquilo. Uma vela preta é uma vela preta. Quando eu pego uma vela preta, por exemplo, eu posso pegar essa selenita e só demonstrar? Se eu pego essa selenita e eu defino, finge que essa selenita é a vela preta. Então, se eu defino que você te abençoe, consagro, para que você limpe e sugue toda a negatividade do meu campo áurico, da minha vida, todo mal olhado, que essa energia desta vela, que ao acender essa vela, toda essa energia seja consumida. Eu defini um propósito. Então, isso tem um propósito. E o propósito dessa vela seria sugar a negatividade. O que você pode fazer com essa vela? Você pode passar ela por todo o seu corpo. E quando você estiver passando ela por seu corpo, você imagina que tudo aquilo que está impregnado em você vai para ela. E aí, quando você acender essa vela, você pede que tudo isso seja consumido. Se você quiser colocar sal ao redor dessa vela em um formato circular, aquilo vai potencializar ainda mais o seu feitiço. Porque o sal, naturalmente, ele é algo que acaba com qualquer tipo de energia. Ele suga qualquer tipo de energia.